Capítulo 1. Definição e aspectos gerais do direito penal. Conceito. Direito penal é o ramo do direito público que trata do estudo das normas que ligam o crime à pena, disciplinando as relações jurídicas daí resultantes. Poderíamos defini-lo também como o conjunto de leis que pretende tutelar bens jurídicos, cuja violação denomina-se crime e importa uma coerção jurídica particularmente grave, cuja imposição propõe-se a evitar que o autor cometa novas violações. Função. O direito penal funciona como um instrumento de segurança jurídica, propiciando condições externas que criam um sentimento de certeza acerca da disponibilidade de tudo o que se necessita para realizar a coexistência. Direito penal objetivo. É o próprio ordenamento jurídico penal correspondente à sua definição. Direito penal subjetivo. Ius puniendi. É o direito que tem o Estado de atuar sobre os delinquentes na defesa da sociedade contra o crime. É o direito de punir do Estado. Caráter dogmático. O direito penal, como ciência jurídica, tem natureza dogmática, uma vez que as suas manifestações têm por base o direito positivo. Expõe o seu sistema através de normas jurídicas, exigindo o seu cumprimento sem reservas. A adesão aos mandamentos que o compõem se estende a todos, obrigatoriamente. Fontes do direito penal. As fontes formais se dividem em imediata, que é a lei em sentido genérico, imediatas, que são os costumes e os princípios gerais do direito. 1. Fonte formal imediata. É a lei ou norma penal. Em verdade, a única fonte imediata de conhecimento é a lei. Através dela, o direito se revela imediatamente, de forma direta. Geralmente utilizamos o termo norma para designar toda a categoria de princípios legais, estando ela inserida na lei penal. 2. Fontes formais mediatas. A. Costume. Segundo Damásio de Jesus, o costume consiste no conjunto de normas de comportamento a que pessoas obedecem de maneira uniforme e constante pela convicção de sua obrigatoriedade. B. Princípios gerais do direito. Trata-se da segunda fonte formal mediata ou indireta de direito penal. O artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil permite que, nas hipóteses em que a lei for omissa, o juiz poderá utilizar-se dos princípios gerais de direito para solucionar a questão. Tal fonte formal mediata, no entanto, somente pode suprir as normas penais não incriminadoras. Não pode, pois, criar crimes e colocar penas. Esses princípios gerais descansam em premissas éticas que são extraídas mediante indução do material legislativo. Classificação das normas penais. As normas penais podem ser classificadas em 1. Normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. Ou 2. Normas penais em branco. 1. Normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. Pode-se destacar 2 grupos de normas presentes no Código Penal: normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. As normas penais incriminadoras servem para definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas sob a ameaça de pena. É considerada a norma penal por excelência, pois quando se fala em norma penal, pensa-se de imediato naquela que proíbe ou impõe condutas sob a ameaça de sanção. Como exemplo, pode-se citar o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. As normas penais não incriminadoras, ao contrário, apresentam os seguintes objetivos: tornar lícitas certas condutas, afastar a culpabilidade do agente, instituindo causas de isenção de pena,
esclarecer determinados conceitos e fornecer princípios gerais para a aplicação da lei penal. As normas penais não incriminadoras subdividem-se em 1. Permissivas. Tem por objetivo afastar a ilicitude da conduta do agente, como, por exemplo, o artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. 2. Explicativas. Tem a finalidade de explicar, esclarecer conceitos. Exemplo, artigo 327 do Código Penal, que define o que se considera funcionário público para efeitos penais. E 3. Complementares. Fornecem princípios gerais para a aplicação da lei penal. Como exemplo, o artigo 59 do Código Penal, que estabelece quais critérios devem ser observados pelo juiz quando da fixação da pena. 2. Normas penais em branco. São aquelas em que é necessária uma complementação para que se possa compreender o âmbito de aplicação de seu preceito. Isso significa que, embora esteja descrita uma conduta proibida, essa descrição necessita, obrigatoriamente, de um complemento extraído de um outro diploma, leis, decretos, regulamentos, entre outros, para que sejam entendidos os limites de proibição ou imposição previstos pela lei penal. Por exemplo, o artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei Antidrogas, dispõe: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É possível perceber que o referido dispositivo não determina quais substâncias são consideradas pela lei como drogas. Para que se alcance o sentido correto da norma, faz-se necessário recorrer a outros diplomas legais ou infralegais que forneçam os dados aparentemente incompletos para a formação do tipo. Nesse sentido, dispõe o parágrafo único do artigo 1º da mencionada Lei de Tóxicos. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei, ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. A doutrina divide as normas penais em branco em dois grupos. A. Normas penais em branco homogêneas, em sentido amplo. Quando o seu complemento origina-se da mesma fonte legislativa que editou a norma que necessita desse complemento. Exemplo, artigo 237 do Código Penal requer um complemento previsto no artigo 1521, incisos 1º a 7º do Código Civil. B. Normas penais em branco heterogêneas, em sentido estrito. São aquelas cujo complemento provém de uma fonte diversa daquela que a editou. Podemos citar como exemplo a regulamentação do artigo 33 da Lei Antidrogas, que poderá se dar através de lista expedida pelo Poder Executivo. De acordo com o Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006, regulamento da Lei Antidrogas, em seu artigo 14, inciso 1º, a expedição das listas atualizadas das substâncias ou produtos capazes de causar dependência caberá ao órgão do SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que esteja vinculado ao Ministério da Saúde. O complemento do artigo, portanto, será produzido por órgão vinculado ao Ministério da Saúde, Poder Executivo, enquanto que a Lei de Tóxicos foi editada pelo Congresso Nacional, Poder Legislativo. Lacunas da Lei Penal. As normas penais também apresentam lacunas que devem ser preenchidas pelos recursos supletivos
para o conhecimento do direito, quais sejam analogia, costumes e princípios gerais do direito. Não possuem lacunas as normas penais incriminadoras em face do princípio da reserva legal. As normas penais não incriminadoras